Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Visão e Sonho Profético. E a irmã Celina vai estar contando mais uma de suas visões, mas dessa vez foi um toque que ela teve concernente a algo que ocorreu na igreja, relacionado ao filho de uma irmã que era membro da igreja, né? E que teve o filho aí, que perdeu o filho de forma trágica, como os irmãos sabem, o submundo, né? Aí aonde as pessoas se envolvem, o que acontece, né? Então foi dessa forma trágica que ela perdeu o filho. Ela vai estar contando para vocês a visão, o toque que ela teve, né? Foi um toque, um impulso que ela sentiu que ia acontecer, então e aconteceu. E ela vai contar para vocês. Mais uma vez, quero cumprimentar o povo com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero falar para os irmãos que eu sou da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Então, eu estava no círculo de oração, nós estávamos ensaiando, né? Lá na igreja, um dia de manhã, nós estávamos ensaiando no círculo de oração. Aí, quando terminou o ensaio do círculo de oração e a consagração, eu saí juntamente com as irmãs para fora da igreja, para vir embora. Para mim vir para minha casa, elas ir para a casa delas, né? Mas quando eu saía da igreja, Deus me dava um toque muito forte que aconteceu um velório naquela igreja. Na Igreja Pentecostal Deus é Amor, aqui de Itaquaraú. E então, eu não queria nem falar não, mas porque as irmãs podiam ficar preocupadas. Mas a gente tem que falar, mesmo que a pessoa fique preocupada, mas a gente tem que falar. Porque eu falei, falei com a irmã Rosa, que é da nossa igreja, é do ciclo de oração. Eu bati nas costas dela, falei para ela, irmã, vai ter, Deus me toca, que vai ter um velório aqui. Deus me toca que vai ter um velório nessa igreja, breve. Aí ela foi falando assim, irmã, a senhora não fica falando assim não, que toda vez que a senhora fala as coisas acontecem. Eu falei assim, irmã, eu estou falando porque Deus tocou para mim falar, porque se eu não falar, Ele cobra de mim, vai me cobrar. Agora, eu não sei quem, mas é nessa igreja aqui. Ele que me tocou que vai ter um velório nessa igreja. E eu falei para elas, mas elas não estavam querendo muito concordar, né? Que ninguém concorda com a morte. Ninguém concorda com as coisas que acontecem, né? Mas infelizmente as coisas vêm. Então eu falei, elas foram embora para casa. E passou uma semana. Quando foi na outra semana, num dia de sábado, eu estava na minha casa, né? E a minha nora chegou na minha casa. E ela passou lá perto da igreja. Ela chegou na minha casa e falou comigo assim, eu pensei que a senhora estava na igreja. Eu falei assim, não, hoje eu não fui na igreja não, porque hoje não tem culto na igreja. Aí eu não tava nem sabendo que tinha velório lá. Aí ela falou, não, mas a igreja está aberta e tem um velório lá, tem um corpo lá. Eu falei assim, você ficou sabendo de quem o corpo? Ela falou assim, não fiquei sabendo não, mas eu vi um corpo lá na igreja. Aí ela chegou aqui, nós estávamos conversando e tal. Depois passou um momento, ela foi para casa da mãe dela, né? Com as crianças. Aí ela falou para mim, se eu vou para casa da minha mãe, aí eu saí e fui lá na igreja para me ver o que estava acontecendo, né? Quando eu cheguei lá na igreja, já deparei com os 3 ônibus chegando que tinha ido levar o pessoal para fazer o sepultamento. Era o filho de uma irmã que tinha morrido
tinha falecido e estava na igreja pentecostal Deus é Amor. Então, de uma irmã de lá de dentro da igreja. E eu não sabia. E eles, já deparei com os pessoal saindo dos ônibus, né? Ali perto da igreja Deus é Amor. E os 3 ônibus chegando, que já tinha levado, ido para o suportar ele, e já estava chegando. Aí eu perguntei para uma mulher, para uma prima dele assim, uai, mas vem cá, o rapaz que estava aí, já suportaram ele, já está chegando o suportamento. E eu não tinha ficado sabendo, né? Só fiquei sabendo que minha nora falou. Depois eu encontrei com a irmã de novo e ela falou comigo assim, ó, você não fica falando essas coisas não, porque tudo que você fala, que Deus tocou, foi um toque de Deus. Mas foi um toque muito forte. Aconteceu com 2 semanas, a irmã veio a perder o filho dela. Lá, e o velório dele foi nessa igreja. E quando eu cheguei lá, o sepultamento dele já tinha sido feito e os ônibus já estavam chegando na pracinha de Itaquaraú. Então a gente tem que contar, né? Porque as coisas de Deus, mesmo que alguém não concorda, às vezes não acha bom o que a gente fala, mas a gente tem que contar. Porque se a gente não contar, não falar aquilo que Deus tocou, Deus vai cobrar da gente. É claro que Ele vai cobrar. Porque se Ele mostrou, é para contar, é para falar. Porque Ele mostra para a gente falar, para aquela pessoa ficar alerta, né? Mas elas não quis concordar, mas aconteceu. Infelizmente aconteceu. E nessa noite, né? Vou ficar por aqui e agradeço, né? Aqueles que estiverem assistindo, que for assistir também eu agradeço. E Deus abençoe todos. E que essa pessoa, essa irmã perdeu o filho assim, de forma trágica em função do submundo, né, de estar envolvido com alguma coisa. E, enfim, então muitas das vezes a pessoa tem uma visão, a pessoa tem um toque, ele sente de falar alguma coisa, é bom ele falar para que a pessoa tome cuidado, né, tome cuidado, que a pessoa possa vigiar. Porque às vezes a pessoa tem aquele toque ou tem aquela visão e não conta. Não conta. Aí acaba culminando como aconteceu com esse rapaz, né, que perdeu a vida. E então se a pessoa avisar, ó, eu senti um toque assim, ó, fulano, manda fulano vigiar, manda seu filho vigiar, ou seu esposo, a sua esposa, ou que a pessoa teve uma visão, assim, né, uma coisa sobrenatural, digamos assim, uma visão, Por que um sonho. chama visão? Né? Deus está avisando. É porque a pessoa, Deus avisando. É porque a pessoa, pessoas que têm a capacidade de ver coisas que o outro não tem. Então essas pessoas que têm visão, revelações, esses sonhos proféticos, assim, são pessoas que têm capacidade de ver coisas que aos olhos de outras pessoas está oculto, outras pessoas não conseguem ver. Né? Às vezes a pessoa vê perto do outro assim, um vulto, vê um movimento, vê uma sombra, uma coisa acontecendo, e a própria pessoa não está vendo. A própria pessoa não está vendo. Por isso que quando a pessoa Por isso que Deus avisa. É interessante que a pessoa conte, né, e que as pessoas também curtam, compartilhem, dê um joinha aí no canal Visão, Sonho Profético, para que mais pessoas também possam nesse compartilhamento, entender a importância que tem o sonho, a visão, né, a profecia, né, a revelação, não é mesmo? A revelação. Então, só agradecemos. É só agradecer a todos, né? Que, enfim, e logo mais nós teremos aí, a irmã Celina vai estar contando mais visão ou sonho profético, como seja que ela tenha tido, para mais um vídeo para os irmãos. Um grande abraço a todos.